As coisas nunca estiveram tão desesperadoras para a Rússia. Imagens recentes revelam uma cena que ninguém poderia imaginar no início da guerra. Tanques russos, antes símbolos do poder militar de Moscou, agora estão sendo enviados ao fronte, sem suas armas principais. Sim, você ouviu certo. Soldados russos estão literalmente removendo os canhões dos tanques, transformando-os em veículos cegos, desdentados, quase inúteis, numa tentativa desesperada de manter a guerra viva. É o retrato mais chocante de uma realidade que Vladimir Putin tenta esconder do mundo. O exército russo está em colapso. Mais de 4.000 tanques foram destruídos desde o início da invasão da Ucrânia. E agora, Moscou parece não ter outra escolha a não ser improvisar, mesmo que isso signifique transformar suas máquinas de guerra em simples táxis blindados. O que levou a Rússia a essa humilhação militar inédita? E mais importante, o que isso revela sobre o futuro da guerra e sobre o próprio regime de Putin? Prepare-se, porque a verdade por trás desses tanques mutilados é ainda mais explosiva do que parece. Quando a Rússia iniciou a invasão em grande escala da Ucrânia, em fevereiro de 2022, o Kremlin apostava que seu poder blindado esmagaria qualquer resistência em questão de semanas. Com milhares de tanques T-72, T-80 e T-90 em seu arsenal, Moscou acreditava que avançaria rapidamente até Kiev, repetindo as glórias da era soviética. Mas o que se seguiu foi uma catástrofe militar que ninguém no Estado-Maior russo previu. Os tanques russos, orgulho das forças armadas por décadas, se tornaram alvos fáceis em um campo de batalha que mudou completamente. Drones baratos da Ucrânia, portando explosivos que custam menos que uma pizza, começaram a destruir veículos que valem milhões de dólares com precisão cirúrgica. Segundo dados independentes, mais de 4.300 tanques russos já foram destruídos, capturados ou abandonados até meados de 2025. Uma perda histórica que não tem precedentes desde a Segunda Guerra Mundial. O problema não é apenas a quantidade. O verdadeiro pesadelo para a Rússia é que essas perdas não param de crescer. A cada novo avanço russo, os tanques são dizimados antes mesmo de chegar à linha de frente. E, pior ainda, os comandantes da Rússia começaram a perceber que não conseguem mais substituí-los no mesmo ritmo. A produção de tanques na Rússia caiu drasticamente sob o peso das sanções ocidentais. Sem acesso a componentes eletrônicos e ópticos importados, as fábricas estão lutando para modernizar modelos antigos. E muitas vezes são forçadas a retirar veículos dos estoques soviéticos abandonados há décadas. Há relatos de tanques T-55 dos anos 1950 e T-62 dos anos 1960 sendo reativados e enviados ao fronte. Eles são lentos, mal blindados e praticamente inúteis contra armas modernas. Mas talvez o sinal mais dramático de colapso venha de uma decisão recente que parece saída de um filme pós-apocalíptico: a remoção deliberada dos canhões principais. A primeira evidência dessa prática chocante surgiu no final de setembro de 2025, nas proximidades da cidade de Pokrovsk, uma cidade estratégica no leste da Ucrânia. Imagens divulgadas por drones ucranianos mostravam tanques russos sem torretas, sem canhões e sem qualquer armamento pesado. No lugar do poder de fogo devastador, restava apenas a estrutura de aço, agora usada como transporte improvisado para tropas de infantaria. A pergunta que muitos analistas fizeram foi: por quê? Por que transformar um dos veículos mais temidos do campo de batalha em um simples ônibus blindado? A resposta revela o nível de desespero em que as forças armadas russas se encontram. A grande fraqueza dos tanques russos está em um componente que remonta aos anos 1970: o carrossel de munições automatizado. Localizado logo abaixo da torreta do tanque, esse sistema armazena projéteis e cargas de propelente em um círculo giratório. Em teoria, ele permite que o tanque dispare rapidamente, sem a necessidade de um carregador humano. Na prática, ele funciona como uma bomba-relógio. Quando um projétil inimigo, ou, pior, um drone explosivo,
atinge essa área, as munições detonam instantaneamente, gerando uma explosão interna tão poderosa que a torreta, de 12 toneladas, é lançada no ar como uma tampa de garrafa. Esse fenômeno, conhecido pelos soldados como Jack in the Box Effect, matou centenas de tripulações russas e destruiu milhares de tanques desde o início da guerra. Sem recursos para redesenhar o sistema ou desenvolver novos modelos em massa, o exército russo optou por uma solução radical: eliminar completamente a causa da explosão. Sem torreta, sem munição, sem explosão. Esses veículos desarmados são então usados para transportar soldados até as linhas de frente com um pouco mais de segurança do que os frágeis veículos BMP, que têm blindagem tão fina que muitas vezes são apelidados de caixões de alumínio. O tanque de modelo T-72, mesmo sem canhão, oferece até 7 vezes mais proteção lateral do que um BMP-3 convencional. Mas essa improvisação tem um preço altíssimo: o poder ofensivo da Rússia desaparece. Esses tanques mutilados não podem participar de ataques diretos, não podem enfrentar blindados ucranianos e não têm nenhuma capacidade de contra-ataque. Eles são veículos de transporte disfarçados, nada mais que táxis blindados em um campo de batalha dominado pela tecnologia. O que estamos vendo hoje no campo de batalha não é apenas uma adaptação tática, é um retrato cru do medo. Medo de perder mais homens, medo de perder mais equipamentos, medo de que o mito do poderio militar russo seja destruído diante dos olhos do mundo. Cada tanque mutilado enviado ao fronte é uma admissão silenciosa de derrota. Moscou sabe que não pode vencer essa guerra com tecnologia do passado. Sabe que cada T-72, destruído por um drone ucraniano de $500, é uma humilhação estratégica. E, acima de tudo, sabe que as forças armadas da Rússia não estão preparadas para enfrentar o campo de batalha do século XXI. Mas esse desespero não está apenas nas máquinas, está também nas pessoas. Fontes ligadas ao Ministério da Defesa russo revelaram que a Rússia Kremlin está enfrentando escassez crítica não apenas de tanques, mas também de tripulações qualificadas. Com perdas catastróficas no fronte, muitos dos soldados experientes foram mortos ou feridos, e agora recrutas mal treinados estão sendo colocados dentro de veículos que mal sabem operar. Um tanque sem canhão, nesse contexto, é mais fácil de dirigir, mais simples de manter e menos perigoso para soldados inexperientes. Mas isso também significa que a Rússia está enviando ao campo de batalha uma geração inteira de combatentes que não sabe lutar e que está sendo sacrificada em veículos sem armamento, apenas para tentar manter a ilusão de que ainda há capacidade ofensiva. Para analistas militares, isso é um sinal inequívoco. A Rússia não está no controle da guerra. Ela está reagindo desesperadamente às ações da Ucrânia e da OTAN. E pior ainda, cada decisão parece vir uma etapa tarde demais. Quando drones começaram a destruir tanques, Moscou colocou gaiolas de aço sobre eles. Quando essas gaiolas falharam, adicionou blindagem improvisada. Quando a blindagem não funcionou, retirou o canhão. Agora, quando os tanques mutilados começam a ser destruídos, os ucranianos adaptam suas estratégias mais uma vez, mirando nas lagartas, imobilizando os veículos e transformando-os em alvos estacionários. A guerra virou um jogo de xadrez tecnológico, e a Rússia está sempre uma jogada atrás. Para entender por que tudo isso está acontecendo, precisamos olhar mais de perto para a revolução tecnológica que está transformando completamente a guerra moderna. Durante décadas, o tanque de batalha principal, o MBT, foi o rei do campo de batalha, símbolo máximo de força bruta e superioridade militar. Com sua blindagem pesada, poder de fogo devastador e capacidade de atravessar qualquer terreno, ele dominou os conflitos do século XX, da Segunda Guerra Mundial ao Iraque, passando por guerras regionais na Chechênia e na Síria. Mas essa era está chegando ao fim. O que está acontecendo na Ucrânia é o primeiro grande conflito da história em que o domínio do campo de batalha não depende mais de quem tem o maior tanque, mas sim de quem tem a melhor inteligência artificial, os drones mais precisos e a maior capacidade de adaptação. Um drone FPV, fabricado artesanalmente em uma garagem ucraniana,
pode ser equipado com uma ogiva de RPG capaz de perfurar 500 milímetros de aço. Isso significa que, mesmo que um tanque tenha as laterais reforçadas com placas extras, basta um único acerto no ponto certo para transformá-lo em uma bola de fogo. E não são apenas drones explosivos. Hoje, as forças ucranianas estão utilizando drones de reconhecimento em tempo real que sobrevoam colunas russas e transmitem coordenadas de alvos diretamente para a artilharia. Há também drones kamikazes equipados com cargas termitas, capazes de queimar a mais de 2.700 graus Celsius e derreter blindagem como manteiga. Diante disso, os tanques russos se tornaram dinossauros metálicos em um campo de batalha onde a velocidade, a precisão e a inteligência superam a força bruta. E aqui está o ponto crucial. A Ucrânia não está apenas vencendo no campo tecnológico, ela está redefinindo a própria lógica da guerra. Quando um veículo de $500 neutraliza uma máquina de 2 milhões, toda a economia do conflito muda. E essa matemática é insustentável para Moscou. Em tempos de guerra, símbolos importam tanto quanto vitórias. E talvez por isso, as imagens dos tanques desarmados russos se tornaram um dos maiores golpes à imagem do Kremlin desde o início da invasão. Nas redes sociais, vídeos de 2 tanques T-72 foram apelidados de táxis de Putin e viralizaram em questão de horas. Canais de defesa no Telegram, jornalistas militares e até oficiais comentaram com ironia a nova fase do conflito. Um analista da Forbes resumiu bem a situação. Não é apenas que a Rússia está ficando sem tanques, ela está ficando sem tripulações, sem munição e, acima de tudo, sem ideias. E essa humilhação pública não acontece em um vácuo. Ela tem consequências profundas no cenário geopolítico global. Dentro da Rússia, vídeos de veículos mutilados estão começando a mudar a narrativa oficial de que a guerra está sob controle. A propaganda da Rússia, que durante anos retratou o exército como uma força invencível, enfrenta agora um problema. As próprias imagens divulgadas por soldados russos nas redes contradizem completamente essa história. Externamente, aliados estratégicos, como a China, a Coreia do Norte e até o Irã, estão observando com cautela. Se a Rússia, com seu vasto arsenal e décadas de experiência militar, está sendo reduzida a improvisações desesperadas, o que isso diz sobre a capacidade de Moscou em um conflito direto? Para muitos especialistas em segurança internacional, isso é um divisor de águas. A era em que o mundo temia o punho de ferro blindado da Rússia pode estar chegando ao fim. Toda essa história nos leva a um ponto crítico: Pokrovsk. Essa cidade no leste da Ucrânia, um importante centro logístico e ferroviário, tornou-se o novo epicentro da guerra. E é aqui que Moscou pretende testar sua estratégia dos tanques mutilados em larga escala. Relatórios recentes do Euromaidan Press indicam que mais de 150 mil soldados russos estão sendo concentrados na região, acompanhados por centenas desses veículos improvisados. Tanques sem torretas, cobertos de gaiolas de aço, veículos reaproveitados, tudo indica que o Kremlin está preparando uma ofensiva massiva. Mas há um problema: a Ucrânia está pronta. Desde julho, engenheiros e estrategistas ucranianos vêm estudando detalhadamente os tanques capturados, analisando pontos fracos e desenvolvendo contramedidas específicas. As forças ucranianas já sabem, por exemplo, onde as blindagens improvisadas são mais vulneráveis, qual o ponto exato para imobilizar as lagartas e como usar drones em enxame para sobrecarregar a defesa russa. E se a história recente serve de lição, essa ofensiva pode se transformar em um massacre. Não importa quantos veículos Moscou envie, se eles não têm poder de fogo, não têm velocidade e não têm estratégia, eles serão reduzidos a sucata em questão de horas. O que está acontecendo na Ucrânia vai muito além de uma guerra regional. Estamos testemunhando, em tempo real, o fim de um paradigma militar que durou mais de um século. Durante décadas, o tanque foi a peça central das forças terrestres. Agora, está se tornando obsoleto. Não por causa de armas nucleares ou caças furtivos, mas por causa de drones baratos, inteligência artificial e improvisação criativa. Para muitos analistas, a guerra na Ucrânia será lembrada como o conflito que matou o tanque de batalha moderno. E a imagem que simboliza essa mudança não é um veículo destruído, mas sim um tanque russo mutilado, sem canhão, transportando soldados em silêncio por um campo de batalha que já não entende.
Enquanto isso, a Rússia enfrenta uma escolha brutal. Ou revoluciona completamente seu conceito de guerra terrestre, ou continuará a perder, lenta, dolorosa e publicamente, para inimigos mais ágeis, criativos e tecnologicamente avançados. No fim das contas, a imagem dos tanques desarmados russos é muito mais do que um meme ou uma piada na internet. Putin prometeu uma vitória rápida. 2 anos e meio depois, tudo o que tem são sucatas sobre esteiras, soldados aterrorizados e improvisações desesperadas. A Rússia não está lutando com força, está lutando com medo. E cada tanque mutilado enviado ao fronte é um lembrete doloroso de que o império que um dia marchou sobre Berlim agora luta para manter suas máquinas inteiras. Agora eu quero saber a sua opinião. Você acredita que esses tanques mutilados podem mudar o rumo da guerra? Ou são apenas o sinal mais claro de que a Rússia já perdeu? Deixe seu comentário abaixo e não se esqueça de se inscrever aqui no canal Ótica Militar e deixar o like para continuar acompanhando as análises mais profundas sobre geopolítica, estratégia militar e os bastidores dos conflitos que estão moldando o mundo.